Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical. Meus irmãos, estamos aqui para aprendermos mais uma lição. Desde já quero agradecer e louvar o nome de Deus por nós estarmos vivos, que Deus possa abençoar a mim e a sua vida e a sua família, e que nós possamos ter uma ótima semana na presença de Cristo. Meus irmãos, iremos iniciar aqui a lição juvenil, certo? A lição de número 12, onde fala sobre João Marcos, a importância de aprender com os erros. O texto aqui da lição diz o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Então, meus irmãos, uma lição muito boa. O primeiro capítulo fala sobre quem é João Marcos. O segundo, queimando a largada. O terceiro capítulo fala sobre quem é um caso perdido. E o quarto, João Marcos, uma árvore cortada que brotou. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. A leitura está lá em Atos, capítulo 13, versículo do 1 ao versículo 13. Amém? Então, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, João Marcos, a importância de aprendermos com os nossos erros. Certo? Vamos lá. Meus irmãos, nós conhecemos ele como João. A Bíblia diz, nós vimos aqui no relato do Novo Testamento, que João Marcos, ele é conhecido por João, certo? Nós vamos ver aqui, certo? Nós vimos aqui que o nome dele era João, certo? João. João, na verdade, é de origem hebraica, da forma hebraica do nome João, é Ionan, certo? Essa palavrinha aqui, olha, Ionan, certo? É a forma hebraica do nome João, certo? Que é uma junção, João na verdade, é uma junção de dois nomes, né? Se nós separarmos aqui, certo? Se nós separarmos aqui, vem esse Iá, que significa Javé, certo? E esse Ana, que significa graça. Então, a tradução do nome João na forma hebraica é Deus é cheio de graça, ou ainda Deus perdoa. Deus perdoa, certo? Então é a tradução do nome João, certo? Provavelmente, meus irmãos, assim como Paulo, João ele pode ter adotado o seu sobrenome de origem latina, onde o nome Marcos é de origem latina, certo? Que significa um grande martelo, certo? Nós vemos aqui que Marcos, ele sai em algumas viagens missionárias, acompanha seu tio Barnabé em algumas viagens missionárias, fortalecendo as igrejas. Então ele pode ter adotado esse nome latino, Marcos, que significa um grande martelo. Meus irmãos, nós vemos aqui que Marcos, que na verdade é João Marcos, mas ele é conhecido mais como Marcos, certo? Ele escreve o evangelho que leva o seu nome, certo? O evangelho de Marcos, que leva o seu nome. E o evangelho de Marcos é o mais antigo dos evangelhos, Ele provavelmente foi escrito entre 55 a 65 depois de Cristo, certo? João Marcos, ele é um cristão do primeiro século, certo? Nós vemos aqui que Marcos, ele não fazia parte dos 12 apóstolos, certo? Ele não foi ali escolhido dos 12 apóstolos. Nós vemos aqui que ele não conviveu diretamente com Cristo, certo? Com Jesus, certo? Dá-nos a entender que a sua conversão pode ter sido após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Já que Marcos, ele não fazia parte ali dos 12 apóstolos, Ele veio se converter após a morte e ressurreição de Cristo, certo? Nós vemos aqui, ele pode ter até se convertido antes, mas dá-nos a entender aqui, nós lemos a sua história, que a provável conversão de Marcos foi após a morte e ressurreição de Cristo, certo? Vamos lá, meus irmãos. Marcos, ou João Marcos, ele era filho de uma mulher chamada Maria, certo? E ele era primo de Barnabé, certo? Meus irmãos, a casa de Maria, sua mãe, certo? Era a casa onde a igreja local se reunia, onde acontecia a reunião ali da igreja primitiva, certo? Reunião da igreja, certo? Igreja primitiva, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que ele ainda jovem, não tinha uma certa idade, podemos assim dizer, um amadurecimento. Nós vemos que ele foi convidado aí na primeira viagem missionária, acompanhando Paulo, certo, e Barnabé, certo? Então Marcos decide voltar, até que acontece uma coisa inesperada.
Nessa primeira viagem missionária, em algum momento, Marcos, certo? Marcos, ele decide voltar para Jerusalém, certo? Onde era sua casa. Ele decide voltar para Jerusalém, abandonando Paulo e Barnabé, certo? Então esse abandono, né? Esse voltar para Jerusalém, né? Sair daquela, podemos assim dizer, daquela missão que os apóstolos tinham, não caiu bem entre os apóstolos, né? Principalmente para Paulo, né? Nós vemos aqui que Paulo, depois de algum tempo, né, terminada a primeira viagem missionária, Paulo decide voltar para as igrejas, certo? Para ver como estavam os irmãos, né? Aquelas igrejas que eles foram implantando, aquelas igrejas que eles foram fortalecendo na fé. Então Paulo ele decide voltar ali para ver como as igrejas estavam. Até que Barnabé, certo? Barnabé decide também, que ele estava junto com Paulo, decide levar seu primo novamente, seu primo Marcos, certo? Até que o apóstolo Paulo resiste, né? O apóstolo Paulo não queria levar Marcos novamente em uma missão ali da igreja, pelo menos por enquanto, certo? Então houve uma contenda ali entre Paulo e Barnabé por conta disso, né? Por conta de Marcos, até que nós vemos aqui, meus irmãos, que há uma separação nesse grupo, né? Nós vemos que Barnabé e Marcos, eles vão para Chipre, certo? E Paulo, né, assim como Barnabé deixou Paulo, certo? Houve uma separação desse grupo aqui. Então Barnabé e Marcos, certo? Na região de Chipre. E Paulo escolhe Silas para acompanhar ele ali na região da Síria e da Sicília, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que houve esse rompimento ali, né? Houve alguma contenda, assim podemos assim dizer, né? Barnabé queria levar seu primo novamente, Marcos, mas Paulo não queria levar, não queria que ele fosse, porque na primeira viagem eles tinham, durante a primeira viagem missionária, ele decidiu voltar para Jerusalém, abandonando ali a sua missão ali de levar a palavra do Senhor, certo? Mas vamos lá, meus irmãos. Então Marcos, nessa trajetória, né, que para onde Barnabé ia, ele levava seu primo Marcos, nós podemos ver aqui que Marcos ele foi discipulado por Barnabé, certo? Foi discipulado por Barnabé, e assim, meus irmãos, foi acontecendo uma coisa naturalmente, né? Ele foi amadurecendo, certo? Então, meus irmãos, todos nós, né, estamos no processo de amadurecimento, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, a própria lição fala, né? Quem é um caso perdido? Né? A própria lição faz essa pergunta: quem é um caso perdido, né? Agora, meus irmãos, nós temos que ter essa seguinte conclusão aqui. Marcos, ele não abandonou a equipe, podemos assim dizer, porque cometeu um escândalo, ou porque fez alguma coisa muito errada, ou cometeu algum escândalo. Não, ele só quis voltar para Jerusalém, certo? Não foi, Marcos, não houve nenhum escândalo que Marcos pudesse deixar de seguir ali. A Bíblia, porém, só diz que Marcos decidiu voltar para Jerusalém. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Marcos ele não produziu, não criou nenhum escândalo. Ele só quis voltar novamente para Jerusalém. Ele estava, meus irmãos, naquele processo de amadurecimento, né? Aí eu até botei aqui para não esquecer, olha, a goiabeira. Por que eu botei esse nome aqui, né? A goiabeira, ela é o pé de planta, né, da goiaba, né, que dá a goiaba. E por que eu falei isso? Eu dei esse exemplo aqui, porque um dia desse, eu fui no pé de goiaba, né, aquele pé de goiaba carregado, digo, eu vou pegar uma goiaba aqui para comer. E o interessante é que naquele mesmo cacho, ali naquele mesmo galho, tinha várias goiabas, certo? Algumas estavam maduras, certo? Algumas estavam maduras, e outras ainda estavam verdes. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que no mesmo galho da goiabeira tinham goiabas verdes, certo? Verdes, e tinham goiabas maduras. Então, meus irmãos, nós podemos trazer para o nosso aprendizado que há um dia para tudo, né? Então, como diz lá em Eclesiastes que há tempo para tudo, às vezes, meus irmãos, nós tem pessoas, tem crentes, cristãos que ainda está verde na fé, e tem outros que está maduro, certo? Já amadureceu mais rápido. Mas o importante é que todos possam amadurecer, ficar maduros, amém, meus irmãos, e crescer na graça e no conhecimento. O próprio Paulo, meus irmãos, quem diria que o próprio Paulo
ele seria um discípulo do Senhor, já que ele perseguia os cristãos. Então, meus irmãos, não há caso perdido para Deus, não é? O importante é nós nos esforçarmos em aprendermos e levarmos essa palavra de Deus adiante e não sairmos do nosso lugar, mas praticarmos a justiça, a verdade e termos comunhão uns com os outros. Amém, meus irmãos? Então, muitas vezes, meus irmãos, nós também deixamos de acreditar em algo, né? Porém, eu não vou dizer que Paulo, de forma mais simples, meus irmãos, Paulo ele ficou chateado ali com Marcos, né? Por Marcos abandonar deixar eles naquela primeira viagem missionária e querer voltar para Jerusalém. Então, meus irmãos, houve uma chateação da parte de Paulo, mas nós vamos ver aqui, meus irmãos, na outra parte aqui da lição, que Marcos ele virou o jogo, né? Aquela pessoa que não estava madura na fé, que ainda estava crescendo na graça, ele foi se desenvolvendo porque, olha aqui, meus irmãos, por isso que é importante, né? Nós adultos, jovens, todos, com quem nós andamos, né? Nós podemos dizer que primeiramente por Deus, pela misericórdia de Deus, mas também porque Marcos andava com Barnabé, né? Um homem cheio da graça de Deus. Então, meus irmãos, é importante nós andarmos com Deus, é importante nós andarmos com pessoas que têm a nos ensinar, algo a nos ensinar. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar outra parte aqui da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando aqui na outra parte da lição, meus irmãos, nós vemos aqui que após esse rompimento, né, desse grupo, né, nós vemos que Paulo ele escolhe Silas, né, para viajar e Barnabé viaja para outro lugar, né, para a Síria, né, junto com seu sobrinho Marcos, certo? E Paulo ele convida Silas para ir para a região de Chipre, né, ali. Então eles vão, né? Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que essa separação, né, dos dois grupos, certo, fez com que o evangelho fosse propagado da mesma maneira, certo? Porque houve algum desentendimento ali, meus irmãos, mas onde é que não há algum desentendimento? Mas nós vemos aqui mais para frente que logo isso depois passou, né? Nós vemos aqui que logo depois esse grupo eles se reuniram novamente, né, para pregar o evangelho de Cristo, né, para glorificar a Deus. Foi apenas um desentendimento ali, naquele momento, mas depois tudo voltou ao normal. Vamos lá, meus irmãos, nós vemos aqui que tempos depois, como já falei aqui, tempos depois, o próprio Paulo, certo, ele recomenda Marcos para a igreja em Colossos. Nós podemos ver aqui Colossenses capítulo 4, versículo 10. Né? Depois vocês leiam aqui, né, em Colossenses capítulo 4, versículo 10, nós vemos que o próprio Paulo ele recomenda Marcos àquela igreja lá em Colossos. Certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, em outra oportunidade, quando Paulo estava preso pela segunda vez, ele foi preso pela segunda vez e estava preso ali na capital italiana, ali em Roma. Nós vemos que Paulo ele convida Marcos, certo? Ele convida Marcos a ir à Itália, certo? Porque nós vemos que o próprio Paulo ele relata que Marcos é muito útil no ministério. Nós podemos ir lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, certo? Onde Paulo chama Marcos de muito útil no ministério, né? Nós vemos aqui que Marcos já estava mais maduro, certo? Já estava crescendo mais na graça, já tinha crescido mais na graça, na palavra, né? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Marcos, mesmo ainda sendo jovem, mas já estava bem mais maduro ali, tempos depois. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Marcos, certo? Anotei aqui, olha, de um jovem imaturo, certo? A um ministro de Deus, certo? E da igreja. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que tudo é questão de maturidade. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que também não é porque é jovem que tem que ser imaturo, não. Tem muitos jovens que são mais maduros do que adultos. Então, meus irmãos, é a capacidade de cada um que tem de se desenvolver, né, na graça, no conhecimento, crescer na graça, no conhecimento. Meus irmãos, nós vemos aqui, para finalizar, que a igreja em Antioquia, certo? A igreja em Antioquia, eu botei aqui, olha, era um berço de missionários, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, se nós lermos aqui a lição, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, no primeiro versículo, diz assim, olha, na igreja de Antioquia, que estava ali em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Aí dá alguma lista, né? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, o Cirineu, Manaém, e foram criados com Herodes o tetrarca e Saulo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a igreja de Antioquia era uma igreja que tinha crescido muito na graça, no conhecimento,
E nós podemos dizer que a igreja de Antioquia era um berço de missionários e ministros da palavra de Deus. Certo? Vamos estar aqui, barra ministros. Então nós vemos aqui, meus irmãos, era uma igreja que crescia muito na graça. Meus irmãos, para quem não sabe, Antioquia era uma cidade da Síria, certo? E foram chamados, foi nessa igreja aqui, Antioquia, nessa região, que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Nós podemos ver aqui em Atos capítulo 11, versículo 19 ao 26. Meus irmãos, agora eu vou falar aqui de alguns personagens e lugares que a lição fala aqui. Eu achei interessante nós falarmos aqui. Me perdoe por conta do barulho, né? Esse momento aqui a rua é bem barulhenta, então vocês me perdoem um pouco do barulho. Vamos lá. Meus irmãos, então Antioquia era uma cidade da Síria, e nessa região aqui, pela primeira vez, em Atos capítulo 11, versículo 19 ao 26, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, certo? Vamos lá. Meus irmãos, Barnabé, quem foi Barnabé, né? Barnabé, ele era tio de Marcos, certo? Ele tinha por sobrenome, Barnabé era sobrenome de José. Na verdade, o nome dele era José Barnabé, certo? Ele era levita, rico, natural da ilha de Chipre. Né? Nós vemos que ele se converte ao cristianismo, certo? Nós vamos ver aqui. Olha aqui, olha, Simeão, que a lição fala aqui, se nós lermos aqui, alguns personagens aqui. Simeão, lembra que todos esses personagens, esses lugares aqui, está falando na lição, certo? Simeão, conhecido como Níger, certo? Um dos profetas e mestres da igreja de Antioquia, certo? Nós vemos aqui Lúcio, o Cirineu, certo? Nós vemos aqui, ele era mestre da igreja em Antioquia e ele era natural de Cirene, né? Cirene era um distrito da Líbia, né? Vocês podem conferir lá em Atos capítulo 2, versículo 10. Manaém, quem era Manaém? Mestre da igreja em Antioquia. Ele era irmão de criação de Herodes Antipas, certo? Manaém. Essa palavra aqui, olha, Seleucida, né? Descendentes de Seleuco I, né? Da região ali da Síria. Chipre, olha aqui, onde era a região de Chipre? Chipre era uma ilha no mar Mediterrâneo, né? Aquela ilha que fica no meio do mar Mediterrâneo, entre a Europa e a Ásia, certo? E a África, perdão, entre a Europa e a África. Olha aqui, olha, Salamina, né? Salamina era um porto de Chipre, né? Onde os discípulos ali pararam para pregar o Evangelho de Cristo. Pafos era a capital da ilha de Chipre, certo? E também a lição fala sobre o procônsul chamado Sérgio Paulo, né? Sérgio Paulo, né, já diz o próprio nome dele, procônsul, certo? Procônsul era um governador de província nomeado pelo Senado romano, certo? Vocês podem conferir lá em Atos capítulo 13, versículo 7 e Atos 18, 12. Geralmente, esses procônsul, que era governador, eles tinham um mandato ali de 1 ano, né? E depois tinha que ser renovado pelo Senado romano, certo? E para finalizar, meus irmãos, tem Bar Jesus, que é Bar Jesus, também chamado de Elimas, certo? Ele era um mágico judeu da corte de Sérgio Paulo, né? O nome Bar Jesus significa filho de Jesus. Então, meus irmãos, uma lição muito boa. Espero que vocês possam ter aprendido, certo? Vou encerrar por aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição. Paz do Senhor.